Então, nesse momento já estamos gravando e vou iniciar, então, o nosso compartilhamento de tela. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, ela começa, então, no capítulo 16, a partir da página 6. Então, só relembrando, né, a nossa temática do capítulo 16 é a linguagem e a filosofia analítica, né? Então, hoje nós vamos começar a ver os desdobramentos aí da filosofia e a linguagem, né? Vamos ver as interações entre elas. E então a nossa aula, ela começa com alguns diálogos, né? Então, eu peço de vocês um pouquinho de paciência nesse sentido aí, porque a gente vai fazer aí a leitura de alguns diálogos que nós temos no livro, tá? Para que a gente possa, então, iniciar o nosso filosofar, certo? Então, vejam só, o fenômeno da comunicação, ele é um fenômeno, né, o fenômeno da linguagem, né, ele passa a ser um fenômeno utilizado, né, pesquisado, pensado, debatido pela filosofia na atualidade, né? Então, uma das grandes intersecções entre a filosofia e a linguagem diz respeito também à questão da comunicação, né? Então, aí, quando nós introduzimos, então, esse conteúdo, as palavras e as coisas, vem logo à nossa mente uma pergunta, né? Quando pensamos em algo, no que pensamos, não é? Então, aí o autor, ele denota para nós que as possibilidades são muitas, né? E aí tem, então, uma segunda proposição dele. Mas imagine que você tivesse de explicar para alguém o que acabou de pensar. Como você o faria, né? Então, como nós explicaríamos para alguém o que nós acabamos de pensar, não é? Então, para que outras pessoas possam conhecer ou entender aquilo que pensamos e queremos comunicar, nós precisamos de algum meio que seja compreensível para o locutor, não é? Aquele que fala. E o interlocutor, aquele que ouve. Então, só lembrando, o interlocutor, ele ouve, mas vez ou outra ele interage com o locutor, né? Falando também, perguntando, questionando, concordando, enfim, não é? Às vezes estabelecendo um contraponto. Então, para esse fim, os nossos principais meios de comunicação são a fala e a escrita, né? Então, para que nós possamos produzir de fato comunicação, é preciso que locutor e interlocutor dominem os mesmos signos, né? Então é necessário primeiro que eles dominem os mesmos signos, né? Seja esses signos falados ou escritos. Então, agora vamos para uma segunda situação. Imagine agora que você queira provar algo no qual acredita, porque o considera verdadeiro. E que, por isso, ser verdade deveria ser aceito por todos. Agora sim, quando nós falamos sobre verdade e sobre o fato dessa verdade ser ou não aceita por todos, ou seja, que todos deveriam aceitá-la pelo fato de ser verdade, esse é o caso das ciências e da filosofia. Tá? As ciências e a filosofia, digamos assim, têm essa tarefa aí a ser, digamos assim, desempenhada por elas. E aí, então, nós poderíamos nos perguntar como comunicar algo desse tipo, ou seja, como é que eu posso comunicar algo verdadeiro, não é? Explicar uma verdade de um modo que ela seja compreensível a todos depende da didática utilizada, certo? Mas aí, vejam só, para que essa didática seja considerada científica, no entanto, ela tem de ser válida em todo e qualquer caso. Ela tem que ser válida hoje, ela tinha que ter sido válida no passado e ela tem que ser válida no futuro, certo? Ou seja, a ciência ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser verdade e também ela tem que ser universalidade, ou seja, ela tem que ser uma verdade para todas as épocas e lugares. Agora,
Vamos colocar aqui um exemplo aqui. Alguém pode compreender que 2 mais 2 é igual a 4. Mas a verdade dessa fórmula independe da compreensão das pessoas. Ou seja, ela é verdadeira, mesmo que você não consiga explicá-la a uma criança que ainda não domina a função matemática da soma. Então, normalmente essa lição ela é dada lá no início, né? Lá no primeiro ano. Quando eu estudei, não existia, aliás, o primeiro ano era a segunda série de hoje, o segundo ano de hoje lá do fundamental. Porque a primeira série de hoje é a alfabetização. Mas na época que eu estudei, a alfabetização era uma classe separada, a alfabetização fazia parte da pré-escola, né? Hoje, a alfabetização é a primeira série, é o primeiro ano lá dos pequenininhos, né? Do primeiro segmento lá do ensino fundamental, do Fundamental 1, né? E aí imagine lá que na primeira série, então, o professor tente explicar para uma criança que 2 mais 2 é 4. E a criança, né, algumas crianças podem ainda não dominar essa função, principalmente se ela sofrer de descalculia, né, que é uma deficiência de aprendizagem, né, no qual a criança tem problemas com a aritmética, né? Mas digamos que a criança não aceite que 2 mais 2 é igual a 4. Independentemente dela aceitar ou não essa formulação, essa não aceitação não invalida a verdade de que 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 será igual a 4 para todo e qualquer universo possível. Tá? Então, essa aí, então, é digamos assim, é uma situação hipotética que mostra para nós que a aceitação ou a compreensão de uma verdade científica, muitas das vezes, vai de quem comunica essa verdade, de quem ensina essa verdade, ou seja, qual é a didática que a pessoa utiliza, não é? Muito bem, aqui nós temos uma reprodução de uma carta, ok? Que foi escrita no idioma Chumash, em 19 de junho de 1928, por Mary E. É o India Chumash, que está aqui à direita, né? E escreveu para o antropólogo John Peabody Harrington, né? E aí ele estudou a família dela durante 50 anos e ele então pôde registrar a língua dessa etnia, não é? Registrar a sua gramática e preservar o registro dessa língua para gerações futuras, né? Infelizmente, não é o que acontece com todas as etnias indígenas, porque hoje nós temos etnias indígenas extintas, não é? Que não tiveram a oportunidade de registrar o seu idioma, a sua gramática, e isso, né, meio que isso se perdeu, infelizmente, para sempre, não é? Então, quando pensar é dizer. E aí nós temos novamente aqui um outro diálogo, não é? Alguém poderia dizer: ontem tomei um sorvete. Isso pode ser verdadeiro ou falso, mas ele só pode ser verificado por quem viu a pessoa tomar o sorvete ou por quem passou o dia inteiro com ela e pode garantir que ela não tomou o sorvete. Muito bem. Então, vejam só. Questões de conhecimento, como as que a ciência e a filosofia buscam, não são problemas desse tipo. São questões que explicam as coisas de modo geral. Ou seja, em ambos os casos, o meio que usamos para compreender, comunicar e conhecer é a linguagem. E aí, então, vem aqui agora uma questão. Como, porém, a linguagem pode comunicar algo objetivo, ou seja, que não depende da nossa opinião ou vivência? Então, relembrando a história da filosofia, nós vamos ver que uma das fontes do conhecimento são os sentidos, né? Nós estudamos bastante essa problemática aí no segundo ano, quando fizemos aí, analisamos aí na história da filosofia moderna, no capítulo 10, o empirismo e o racionalismo, né? Então, uma das fontes do conhecimento são os sentidos. Mas isso, ou seja, os sentidos não são suficientes para o conhecimento científico. Por quê?
Porque o conhecimento científico deve ser acessível e reconhecido por todas as pessoas. E mesmo também as que não estiveram presentes ao evento, percebido pelos sentidos e que dele extraíram algum conhecimento. Então, agora, vamos utilizar o filósofo Platão, certo? O filósofo Platão escreveu um diálogo chamado Crátilo. E nesse diálogo, Platão tentou indagar qual é a relação entre o nome que damos às coisas e aquilo que as coisas realmente são. Então, o filósofo Platão vai apresentar duas possíveis respostas. Ou conhecemos as coisas mediante o nome que damos a elas, por exemplo, na primeira aula que nós tivemos, né, que foi o presencial, na semana passada, com as turmas que eu tive aula, a primeira parte dessa aula foi a obra do pintor surrealista René Magritte, que está na página 4, onde ele pintou o quadro de um cachimbo e escreveu no quadro embaixo uma frase: isto continua não sendo um cachimbo, né? Então Platão coloca duas possíveis respostas. Ou nós conhecemos as coisas mediante o nome que damos a elas, ou o conhecimento independe dos nomes. Então vamos ver aqui o primeiro caso, tá bom? No primeiro caso, ou seja, conhecemos as coisas mediante o nome, seria preciso definir que tipo de relação se estabelece entre os nomes e as coisas nomeadas, uma vez que conheceríamos apenas por meio dos nomes que damos às coisas. Então, surgem aí alguns problemas com essa posição. Primeiro, como poderíamos dar nome àquilo que não conhecemos, já que para conhecer precisamos de um nome, certo? Então, observe aí a problemática que essa posição suscita. Do mesmo modo, para que haja um nome, deve ter havido um primeiro momento em que algo foi nomeado. Eu abordei isso lá nas salas que eu tive a aula no presencial semana passada, né? Que alguém, em algum lugar, deve ter inventado aí o nome cachimbo pela primeira vez aí para aquele pintozinho lá que os antigos usavam para fumar, né? Mas aí, como conhecer esse primeiro momento? Agora vamos para a segunda solução apresentada por Platão. Qual é a segunda solução? O conhecimento independe dos nomes, né? E essa segunda solução também apresenta os seus problemas. Se não dependemos dos nomes para conhecer as coisas nomeadas e as conhecemos de forma direta, independentemente da linguagem utilizada, como podemos comunicar esse conhecimento aos outros? Então, observem aí que todas essas questões levantadas não só por Platão, mas por vários outros filósofos ao longo da história da filosofia, levaram os filósofos a transformar o fenômeno da linguagem em uma das principais questões filosóficas contemporâneas. E para vocês terem uma ideia do que é o fenômeno da linguagem, nós temos aqui a ilustração da evolução dos algarismos indo-arábicos, né? Do século I ao século XVI, certo? Então, observe aí que, embora eles representem a mesma quantidade, os sinais gráficos dos números que nós comumente utilizamos variou de uma forma radical desde o seu surgimento. Observem aqui, por exemplo, o número 4 aqui, ó. O numeral 4 aqui, o numeral 4 do século I. Agora, no nono século, ele já tem uma forma parecida com a forma de hoje, não é? Observe aqui o número 4 no século XI, no século... no oeste da Arábia, no leste da Arábia, aqui o número 4, e aqui na Índia, né, o número 4. Então, observe aqui que varia muito. Agora, observe aqui no século XV, já é um pouquinho parecido já com o de hoje, e no século XVI. Então, vejam só. Então, eles representam a mesma quantidade numérica, porém os sinais evoluíram, né, de forma radical, de forma diferente.
Então isso aqui mostra para nós o que é o fenômeno da linguagem. Se formos pegar um exemplo, eu sempre pego um exemplo, quando estou falando sobre linguagem, da expressão você que nós temos em língua portuguesa, certo? Então, observem aí, há 350 anos atrás, no Brasil, né, e também em Portugal, se falava vossa mercê. Então, eram duas palavras para representar a segunda pessoa indireta, né? Você é a segunda pessoa indireta, tu é a segunda pessoa direta, né? Mas você é a segunda pessoa indireta. Aí, vejam só, com o tempo da evolução da nossa linguagem, essas duas expressões foram foram contraídas numa expressão só, que foi o vós me ser, né? E aí, vejam só, o vós me ser, então, que é uma palavra surgida por contração, né, de vossa mercê, nós temos, então, aí, hoje, a palavra você, né? Então, quer dizer, já é uma redução, mas o significado é o mesmo. Só que vossa mercê, vós me ser e você. Então, o significado das três expressões é o mesmo. Porém, a grafia, ou a pronúncia, vamos dizer assim, a parte gráfica da expressão, ela evoluiu de forma radical. De duas expressões para uma, e depois a redução dessa segunda expressão derivada aí, não é? Então, o fenômeno da linguagem é um fenômeno incrível. E aí nós temos, então, a terceira parte, que é o que é pensar. Sem a linguagem, o pensamento filosófico não seria comunicável. Aliás, não só o pensamento filosófico, mas qualquer tipo de pensamento científico, pensamento artístico, cultural, etc. E até os nossos devaneios, né? Até as nossas fantasias, né? Aquilo que a gente costuma imaginar como poderia ter sido, né? Como poderia ter sido. Então, até a possibilidade do conhecimento está atrelada à linguagem. Então, ainda que não comunicássemos nossas descobertas, nós pensaríamos nelas e as conheceríamos mediante ela, como uma representação privada dentro das nossas cabeças, apenas para nós mesmos. Então, o pensamento ele é uma representação, né? Ele é uma abstração. Mas o pensar, é possível pensar sem linguagem? Alguém poderia responder sim. Penso em uma borboleta por meio da imagem de uma borboleta que formo mentalmente. No entanto, essa representação não dá conta de todas as nossas experiências ou daquilo que podemos pensar. E aí vem uma outra questão. Seria possível, porém, representar tudo por meio de imagens no pensamento e desenvolver um conhecimento objetivo do mundo apenas mediante essas imagens, não é? Então, vamos estabelecer aqui, vamos analisar as relações que existem entre pensamento, linguagem e conhecimento, porque são três fenômenos entrelaçados, não é? Estão profundamente entrelaçados. Então, se a linguagem se caracteriza pela substituição de uma classe de objetos por um signo, ou seja, um símbolo, não é, que os represente, torna-se possível pensar em algo que se refira a todos os possíveis objetos de uma classe. Quando isso acontece, nós temos uma universalidade, certo? E a partir daí, então, nós temos um conhecimento verdadeiro e comunicável. Então, a imagem da borboleta prende a representação ao caso particular. Mas a palavra borboleta me permite pensar simultaneamente em todas as borboletas, né? Por exemplo, existem várias espécies de borboleta, né? Então, a palavra borboleta me refere a todas as espécies de borboleta, né? Mesmo que exista uma grande variedade entre elas, existe, digamos assim, uma forma geral do inseto borboleta, né? Disso resulta que simbolizar é indispensável para o conhecimento, muito embora a linguagem
não se reduza aos símbolos linguísticos, envolvendo também regras sintáticas e aspectos práticos de utilização da língua. Já o conhecimento envolve, além da linguagem, o raciocínio lógico, em especial por meio de inferências dedutivas. Se digo todas as borboletas possuem asas e este inseto não possui asas, infiro que este inseto não é uma borboleta. Usamos raciocínios desse tipo rotineiramente, mesmo quando não nos damos conta disso. E aqui nós temos, então, uma pintura rupestre, ou melhor, a representação, uma réplica de uma pintura rupestre. Vamos aqui voltar para... observe que tem alguns animais aí conhecidos, né? Tem alguns cavalos, um rinoceronte, não é? Essa representação dessa réplica da pintura rupestre veio da caverna francesa de Chauvet, sítio arqueológico onde estão as pinturas rupestres mais antigas do mundo, né? Com cerca de 36 mil anos de idade. Foram descobertas em 1994 e o acesso ao seu interior só é permitido aos cientistas que estudam essa arte, né? Mas aí a réplica foi inaugurada em 2015 e foi construída para permitir que visitantes tenham a experiência de conhecê-la. Então, as suas pinturas são prova da expressão do pensamento dos seres humanos desde os seus tempos mais remotos. Então, nesse momento, nós assim acabamos de abordar as problemáticas, tá, que o fenômeno da linguagem produziram, né, nos filósofos que tentaram aí se dedicaram, então, a responder alguns problemas que se apresentaram, desde Platão até os filósofos da modernidade, né, da contemporaneidade, e nós vamos passar aí por alguns filósofos nas próximas aulas, né, que se dedicaram aí ao desenvolvimento da filosofia da linguagem nesses final do segunda metade do século XX e início do século XXI. Não é? Essa análise é tão importante na história da filosofia que o filósofo alemão Ernst Cassirer classificou o ser humano como o homem é um animal simbólico, né? Porque justamente o signo, né, os signos ou símbolos são são as ferramentas, né, que eu utilizo para expressar os diversos tipos de linguagem, né? Ou seja, eles são elementos importantes da comunicação. Então, observem aqui, por exemplo, essa pintura rupestre de 36 mil anos atrás, onde o homem que as pintou, ou vamos dizer, os homens que as pintaram, né, tentaram, então, preservar ou transmitir para as futuras gerações o que eles faziam, né? Embora parte dos cientistas, dos antropólogos, né, e paleontólogos estabeleçam, né, que eles uma principal explicação que nós temos aí é o chamado pensamento mágico, ou seja, que o homem antigo ele desenhava, ele pintava esses animais porque essa pintura estaria atrelada, então, aos rituais de magia, rituais mágicos, que iriam garantir o sucesso da caçada. Não é? Mas pode ser que seja também o registro de animais abatidos numa caçada. Não é? Então, tudo é possível. Não é? Mas o fato é que o homem antigo, então, já tinha uma objetividade muito grande, já tinha uma capacidade muito grande de abstração para registrar os seus feitos aí nas paredes das antigas cavernas. Né? Bom, então, nós ainda temos alguns minutos de aula, porém, o nosso conteúdo já foi abordado. Eu quero apenas, eu vou aqui, nesse momento, interromper a nossa gravação.
e vou aqui